Olá, acadêmicos, nós novos na segunda aula de Educação Matemática. Nós vimos já a primeira aula, falamos um pouco sobre educação matemática, alguns autores sobre educação matemática. Agora vamos retomar um pouco sobre o retrospecto histórico da educação matemática. Como surgiu, principalmente no Brasil, de que forma foi concebido essa construção, que nós já sabemos que existe a Sociedade Brasileira do Ensino da Matemática, e se você buscar em site de busca também existe a Sociedade Brasileira de Matemática, sem um E, ok? Então lá, aspectos históricos da educação matemática no Brasil, como surgiu. Em 94, como já citamos, o Violentino divulgou os resultados de uma pesquisa que tinha como objetivo levantar os principais estudos realizados nesta área. Então ele quis pegar todos esses dados que estavam lá e fez uma pesquisa sobre como se anda a educação matemática no Brasil. Isso já começou a surgir de uma forma mais concreta em 1994. Os resultados encontrados desta seleção resultaram que Fiorentino e Lorenzato classificaram como 4 fases de desenvolvimento da educação matemática brasileira enquanto campos profissionais da área de investigação. Então, por serem pesquisadores, eles buscaram isso aí e divulgaram esse resultado, classificando em 4 fases. A primeira fase, gestão da educação matemática como campo profissional, período anterior à década de 1970. Você vê, desde a época de 70, eles já começaram a pensar como trabalhar a matemática. Aí, às vezes, uma pessoa hoje desenvolve algum processo e divulga para o mundo todo como é, mas desde 1970, que para a educação, como te falei anteriormente, é curto prazo de tempo para tantas transformações. A segunda fase, o nascimento da educação matemática, na década de 1970 e os primeiros anos de 1980. Antes disso, se me falha no final da década de 60, no início dos anos 70, como já mencionei também, nós tivemos a matemática moderna, por alguns autores de matemática, onde esses livros eu já li, alguns bastante interessantes, somente quem já é uma década um pouco mais avançada, lembra que é um livro de capa dura de Oswaldo San Jorge, onde ele vinha 2 em matemática moderna. O que seria matemática moderna? Foi a primeira tentativa dos matemáticos de sair da mesmice, começar a trabalhar de uma forma diferenciada. Então, com isso, como alguns autores não conseguiram chegar ao objetivo, então eles tiveram que repensar a matemática de forma que a gente mudasse aquela maneira tradicional de trabalhar matemática nas escolas. Então, isso foi já a primeira e a segunda fase da formação da primeira educação matemática no Brasil. A terceira fase, emergência de uma comunidade de educadores matemáticos, década de 1980. Isso, alguns brasileiros saíram para alguns países da Europa para estudarem matemática, fazer seu doutorado e pós-doutorado, numa pesquisa sobre a educação matemática. Mas no Brasil já ficavam alguns matemáticos repensando essa nova concepção, essa nova maneira, essa nova metodologia da matemática dentro da educação. E a quarta fase foi a emergência de uma comunidade científica em educação matemática dos anos 1990. Exatamente esses matemáticos que saíram para fazer seus estudos e voltaram para o Brasil e juntaram com a comunidade local e começaram a analisar o que é educação matemática, quais são os principais aspectos e são os principais focos dessa educação matemática. A primeira fase, gestão da educação matemática como campo profissional, então ela fala o seguinte, a primeira fase dessa gestão educacional matemática está compreendida no século XX até o final da década de 60, que foi a primeira parte de gestão. Então começou a parte embrionária. Vamos querer mudar, mas com objetivos e planejamentos. Entre 1940 e 1950 surgiram alguns autores. O mais conhecido entre eles é o Júlio César de Melo Souza, que se tornou internacionalmente conhecido por sua obra O Homem que Calculava. Mas essa pessoa, eu não conheço esse matemático, mas eu conheço essa obra, porque é uma obra gigantesca que o mundo todo conhece. E infelizmente ou felizmente ele usou um artifício, mudou seu nome para um pseudônimo de Malba-Tahan e conseguiu fazer uma das maiores obras lidas no mundo até hoje. Então O Homem Calculável é um livro gostoso, muito gostoso de você ler e compreender, porque ele foi considerado um dos primeiros educadores matemáticos. Ele buscava histórias
onde dentro dessa história vinham cálculos matemáticos concebíveis ao raciocínio das pessoas. A segunda fase surgiu na educação matemática como campo profissional e área do conhecimento. A hora começou a ficar mais específico. Então, como pesquisadores, começaram a fazer o quê? Pesquisas, de fato, dentro dessas áreas. Essa fase estendeu-se do início da década de 70 aos primeiros anos da década de 1980. A necessidade da mão de obra qualificada que atendesse às demandas do desenvolvimento e da modernização da nação no período de regime militar. Foi naquele período que estava na transição, que a gente estava saindo da matemática moderna, partindo para a educação matemática, uma nova fase, uma nova área que surgiu no Brasil e houve uma mudança bastante razoável. Mas você fala, mas meu professor usa matemática tradicional até hoje. Gente, a mudança é lenta e é lentíssima. Daqui a talvez 100 anos ainda teremos professores com essas concepções. Mas acredito, com a formação de vocês e outros, essas concepções começam a mudar lentamente nas formações de futuros educadores matemáticos. Em resumo, o período compreendido entre 70 e 80 marcou o surgimento da educação matemática enquanto campo profissional, que você pode lembrar que a maioria das pessoas que davam aula de matemática vinha da área parte técnica, engenheiros principalmente. Ok? A terceira fase, surgimento de uma comunidade de educadores matemáticos e ampliação da região de inquérito da educação matemática. Essa fase iniciou-se a partir de 1980, há pouco tempo, em concordância com a abertura política do país com a consequência retomada do processo democrático, certo? Então, na década de 80, o que acontece? Começou a haver essa mudança política e também educacional dentro da educação matemática no país. Entre o período de 83 a 90, o Brasil contava com 30 programas de área de educação matemática que resultaram em 120 teses e dissertações dessas concepções dentro do conceito de educação matemática. Em 1984, a Universidade Estadual Paulista, Unesp de Rio Claro, criou o primeiro programa brasileiro regular de mestrado em educação matemática. Então você viu que em 84 já começou a surgir o primeiro mestrado dentro dessa nova área, dessa nova concepção da matemática, chamada educação matemática. Com isso, expandiu-se em algumas outras grandes universidades. Hoje nós temos várias pós-graduações, mestrado e doutorados em educação matemática. No período de 1987 a 88, é fundada, não por acaso, a Sociedade Brasileira de Educação Matemática, SBEM, e a partir de então passaram-se a ser realizados regulamentos dos encontros nacionais e estaduais da educação matemática. Vocês podem também buscar em vários sites dessa sociedade e saber qual o período onde há esses encontros e as localidades dos encontros regionais. Acredito que aqueles que puderem participar vão gostar muito, que vocês vão ver, averiguar em loco que tudo que você faz aí não é diferente do que os outros fazem em outro estado. Porque nesses encontros, principalmente a nível nacionais, você vai encontrar professores de todas as regiões brasileiras, quiçá de todos os estados, principalmente com grandes educadores matemáticos. As editoras sempre se encontram, fazem parte desses encontros. É bastante interessante que possam participar. A quarta fase e última fase, segundo Florentini, a emergência de uma comunidade científica da educação matemática. Então começou agora a urgência, diz aí. Então, a partir dos primeiros anos de 1990, retomam o Brasil inúmeros educadores, aqueles que eu falei que foram para onde? Estados Unidos, Inglaterra, França e Alemanha, que eles foram fazer esses doutorados e suas capacitações fora, porque a educação matemática lá fora se trabalhava, se estendia de uma forma mais concreta, mais evoluída. Então foram fazer suas pesquisas e trouxeram para o Brasil, e com isso se agruparam com nossos educadores de matemática e começaram a formar essa sociedade, essa nova tendência que a sociedade exigia da educação matemática. Então você vê, aí você pode falar, professor, a aula de hoje só fala muito em data e data. Você viu isso, a gente está fazendo um retrospecto da história da educação matemática no Brasil. Então, da necessidade de conhecermos o que aconteceu para podermos prosseguir e continuar a história dessa evolução. É importante ressaltar que as diversas áreas de investigação voltadas para a educação matemática eram didática da matemática, história, filosofia, epistemologia e psicologia da educação matemática, currículo escolar, resolução de problemas,
Formação de professores, isso é um ponto fundamental para que vocês sejam futuros professores e analisem como surgiu e de que forma podem ser a cada dia melhores professores. Ensino de geometria, álgebra, pensamento algébrico, etnomatemática, onde tem um livro de educação matemática do professor Bertrand Ambrosio, que é gostoso vocês lá, ele fala só sobre etnomatemática. Informática educativa, não pegar o aluno, levar para um laboratório e mandar eles utilizar. Sim, utilizar a ferramenta dos computadores e de algum software como meio para que eu permeie o conhecimento matemático e faça uma melhor compreensão utilizando essa nova ferramenta. E, entre outros, que nós tínhamos materiais manipuláveis e várias outras informações, tudo dentro da educação matemática. Ok? Nessa fase, a educação matemática passou a ser conhecida pela Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação, que aprovou em 1997 um grupo de trabalho chamado GT, destinado à educação matemática. Então esse grupo começou a trabalhar só sobre a educação matemática, como poder desenvolver no país, e foi aceito já também pelo Grupo Nacional, que é uma associação de pós-graduação. Então com isso a educação matemática começou a expandir, crescer e de uma forma evoluindo para que possamos melhorar todo o ensino de matemática nos anos iniciais até nas nossas graduações. Se vocês pegarem, como ele falou lá na matriz curricular, estrutura curricular de um curso, se você pegar uma estrutura curricular do curso de matemática, talvez em 1970, 1980, 90, 2000, 2010, vocês vão ver a mudança dentro dessa estrutura curricular, dentro da formação do professor de matemática. Nós estamos formando professores, não estamos formando matemáticos. Se eu fosse formar matemática, eu daria aula para o curso de bacharelado em matemática. Então seria matemática pela matemática. Nós estamos trabalhando com educação, metodologia da educação, e precisamos formar professores de matemática para os anos iniciais, para o ensino médio e para nossas graduações. Ok? Espero que vocês tenham compreendido um pouco dessa retrospectiva, que vocês façam um bom estudo, façam uma boa análise e até a nossa próxima aula.